Grande Espírito, Grande Mãe, nos traga inspirações, nos traga insights, possamos estar sempre mais próximo possível da verdade absoluta e dos conhecimentos que é possíveis para nós em nossos momentos. Então, antes de iniciar, vamos responder as perguntas da semana passada, né? Semana passada eu não pude estar, que eu tive que resolver umas coisas em Minas, coisas familiares lá. Mas tranquilo, nada grave, né? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quando é dito que uma pessoa está incorporada, podemos entender que o seu corpo e funções de comunicações foram cedidas temporariamente para uma mente, né, que é a pessoa que está desencarnada, ou seja, para um espírito ou uma consciência que está desencarnada? Sim, o médium, né, quando está incorporado, ele está conectado com uma outra consciência. Sim. Se for assim, onde estará a mente, dona original do corpo nesse momento? A mente continua existindo, né? Aí é que entra aquela velha história de médio consciente, parcialmente consciente ou inconsciente, né? Médio inconsciente são muito raros e nem é também a busca, né? Porque o médio inconsciente, a outra consciência simplesmente apaga, né? Onde que está a mente do médio quando ele está inconsciente? Tá da mesma forma quando você está em sono profundo, né? Não está sonhando, sua mente está totalmente recolhida. A mente original tem consciência de que aquele corpo ainda pertence a ela? Sim, o corpo faz parte do próprio ser, né? O corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, é todo um equipamento de função dentro desse espaço-tempo que nós estamos existindo. Ah, quando uma outra entidade mente espiritual que ocupa o corpo externar suas manifestações, as ações apresentadas são isentas de ruído. Eu não entendi direito, né? Entre parênteses, experiência acumulada existente no corpo. Eu não entendi direito essa pergunta, não. Então, vamos pular depois. É importante refazer a pergunta para eu conseguir entender. No ritual, outra pergunta. No ritual de Umbanda, as entidades espirituais que ali manifestam, quando olham os nossos estados mentais, pessoas que estão sendo atendidas, eles percebem que estamos presos no mundo ilusório? Sim, entidades espirituais que já atingiram um determinado grau evolutivo, sim. É o trabalho, né? O trabalho é nos despertar, né? Trabalho lento, né? Porque cada um está numa etapa da evolução, né? Alguns cheios de vício, outros menos, mas todos nós numa etapa e caminhando. Geralmente uma pessoa que está totalmente desperta e acordada, ela não vai procurar um guia, né? Ela não precisa. Mais perguntas? Aquelas lá eram da semana passada, agora dessa foi para essa semana. Catarse na consagração da ayahuasca, além de limpeza, pode estar funcionando também como um canal de escape para avaliar estados emocionais contidos e não libertos das pessoas desencarnadas. Bem, catarse, né? Acho que todo mundo sabe, mas é importante explicar o que é catarse. Catarse é toda vez que tem aquele acúmulo de emoção e que se sai, né? Que se solta. Então, isso é chamado catarse, né? Sim, também as pessoas, espíritos em vários níveis, em várias consciências, em vários seres, estão dentro de um ritual e estão ali, sim, também são liberadas, também são tratadas, né? Esse é o trabalho, né? Não é só tratar quem está encarnado, né?
tratar também os desencarnados. Como pode ser interpretada uma situação em que o sentimento, a sensação, a experiência que teve no momento da catarse, era aparentemente de alguém distinto do próprio indivíduo que estava na força, ou seja, na consciência expandida? Sim, pode ser. Pode ser que ali você aparelhou, né, ou entrou em sintonia com algum ser que precisava colocar aquilo para fora. Sim, para mim é normal isso aí. Ou ainda tudo isso é uma forma do ego se expressar a sua culpa de forma disfarçada. Também, né? Também, às vezes, é melhor pensar que aquilo não é meu, é do outro, é de algum espírito que está ali. Mas isso com o tempo você vai adquirindo discernimento, você vai sabendo aquilo que é realmente seu e aquilo que é um trabalho que você está auxiliando algum ser ali, né? Ser ou desencarnado ou da próprio grupo que está ali dentro também, né? Porque estamos em qualquer trabalho espiritual, ou seja, em qualquer ritual, trabalho espiritual, onde várias pessoas, né? Então, todas aquelas energias que estão naquele grupo ali, sejam elas seres que já não têm mais corpo físico, ou seja, seres que estão com corpo físico, o trabalho ali é conjunto. Depende a sensibilidade, depende a necessidade, né? Algumas pessoas, né, puxam determinadas energias para depois colocar para fora, sim. Ou próprios seres espirituais auxiliam para que aquilo venha, para facilitar a vida daquela pessoa, daquele espírito, para que aquilo seja drenado, né? Seja transmutado. Pelo menos é assim que eu entendo, é assim que eu vejo. Então, vamos dar sequência aqui à nossa literatura, aos nossos estudos, e eu quero ver também se a gente encerra esse capítulo hoje. Por quê? Dá licença um pouquinho, deixa eu pegar o livrinho. Para que a gente possa tá também descansando um pouco do Paul Bruto, né? Depois a gente vai retornar nele, que a obra dele é extensa, mas eu tive um sonho, né? Um sonho mesmo, né? Sonho sonhado, né? Sobre esse livrinho aqui, A Hora de Crescer Interiormente, é do Triguerini. Isso aqui acha na estante virtual, lá, acho que é por R$ 8, mas aí o frete também é 10, né? Acaba saindo de 18 conto, 20 conto. Mas consegue pela IRD, né? A IRD tem todo o trabalho desse Trigueirinho. Para quem não conhece, chama José Trigueirinho Neto, né? É um filósofo, ele é brasileiro, ele fez um trabalho ali de uns 30, ele já desencarnou, né? Já fez a passagem, e ele fez um trabalho ali chamado Figueira, em Minas Gerais, ali perto de Três Corações, naquela região ali. Agora eu esqueci o nome da cidade. E fez um trabalho de uns 30 anos e que continua lá. É um cara bastante respeitado e muito coerente com o que fala. Tem trocentos videozinhos dele no YouTube, sobre fala dele, áudios dele. Ele começou com fita cassete 30 anos atrás. Eu fui, quer dizer, eu fui algumas vezes, não, fui 2 vezes lá, mas isso faz uns 30 anos, né? Mas aí tive esse sonho, aí fui ver esse livrinho, quer dizer, na realidade eu sonhei com 2 livros, o outro perdeu-se, não consegui puxar para a memória, pode ser que volte. Mas esse daí aí eu peguei para reler, por acaso eu tinha, né? Já há 30 anos, está até amarelado. Aí eu vi que é interessante. A história do mito de Hércules, são os 12 trabalhos de Hércules, de uma visão dentro de uma evolução espiritual do ser, ou seja, de todos nós, né? Então, achei que é válido para o grupo, e é uma outra forma também da gente estar abordando o mesmo assunto, né? De uma outra visão e de um outro olhar,
e através desses arquétipos, né? Que é o mito do herói, o mito de Hércules, o ser semidivino. Mas daí tudo bem, aí depois eu procuro lá na Udemy e mando o link para vocês para baixar PDF de grátis, né? É isso. Mas aí se a gente encerrar, na próxima quinta a gente começa esse. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Meu livro tem tanto risco que eu já me perco nos riscos. Há compulsões cósmicas que ninguém escapa e que permeiam o destino humano, pois são partes da ideia do mundo. O que que isso quer dizer para a gente, né? Há, há acontecimentos cósmicos dentro do universo, dentro da galáxia, né? Dentro de um sistema solar, dentro de um planeta, né? Então tudo isso isso acontece e ninguém escapa, né? Não tem como isso fugir, porque isso está dentro de uma lei muito maior, né? Está dentro das leis universais. Então a gente está dentro e nós estamos inseridos, né? Nós estamos dentro do mundo, né? E que são partes da ideia do mundo, né? A ideia do mundo, acho que se alguém lembra, né, que a gente estudou lá no passado, a ideia do mundo é o projeto, né? Vamos falar assim, o projeto de Deus da criação. Então ele tem um projeto e está ali. E ali vai funcionando ali dentro daquele roteiro. Isso pode levar milênios de milênios, tem a eternidade, né? Mas uma hora se conclui o projeto. Os que não têm consciência das penalidades em que incorrem pelo mau uso do poder de pensar e da vontade de agir, necessita urgentemente do ensinamento do karma, né? Então, esse parágrafo já diz tudo, né? Pessoa sem consciência, achando que pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, e não vai ter retorno, está totalmente enganado. Pode, às vezes, não ter nem o retorno daquela ação, seja positiva ou negativa, né? Vamos falar nesses termos, nessa existência, mas com certeza em algum momento da existência desse ser, né? Nessa linha do tempo, as coisas retornam, né? E aí fica aquela coisinha, porque às vezes muitos seres já foram poderosos em alguma existência e depois numa outra existência para equilibrar tem que voltar de um jeito muito muito desagradável, né? Às vezes tem que voltar sem nada, né? Sem condições financeiras nenhuma ou nascer numa sociedade que é oprimida, aquela coisa toda. O que foi decretado por um poder mais elevado terá que acontecer. Mas aquilo que um homem fez para si mesmo, ele pode modificar ou desfazer. O primeiro é a predestinação, o segundo, o destino. O primeiro vem de fora do seu ego pessoal, o outro de suas próprias faltas. A vontade evolutiva de sua alma é parte da natureza das coisas, mas as consequências de suas próprias ações permanecem, ainda que ligeiramente dentro do seu próprio controle. Então, o Bruto está nos dizendo aqui, né? Que aquilo que foi decretado pelo mais elevado vai acontecer, não tem jeito, né? Nós estamos inseridos dentro da criação, né? E o plano divino vai se cumprir de uma forma ou de outra, aquilo vai acontecer. Por exemplo, se você existe num lugar onde fatos mais recentes, assim, um exemplo mais bruto, né, mais de onde estava o tsunami lá, que 300 mil pessoas simplesmente foram engolidas, né? Você não tem o que fazer, você está ali, mas mesmo dentro daquilo ali, algumas pessoas ainda conseguiram se safar, se salvar e não morreram, mas perderam entes, aquela coisa toda. São acontecimentos que transcendem o próprio ser, né?
é muito maior, onde há terremotos gigantes, aquela coisa toda. Assim, estou falando um exemplo bem, como é que fala? Bem tosco, né? Mas é que é para poder entender. Então, vamos aqui. Eu fiz uma seleção de parágrafos aqui, porque tem alguns parágrafos que é muito repetidos. Então, peguei aqueles que eu senti que é mais importante para o nosso estudo. Enquanto a predestinação, no sentido original e grego da palavra, é decretada por quaisquer poderes que possam existir, o karma é resultado das nossas próprias ações, né? Então, aquilo que a gente entende pelo karma, que é aqui pelo menos no Ocidente, né, e o próprio PIB não concorda muito com isso, né, que a gente chama de ação e reação. O karma é todo início de ação, né, e o resultado vai existir, é toda essa energia se movimentando. E predestinação é aquilo que já está dentro do plano evolutivo, do plano cósmico, do plano divino. E aí tem vários, né, tem vários poderes, tem tem vários poderes, vamos chamar assim, né, que dentro dessa criação divina que vai tá acionando essas forças aí. Aqui embaixo ele explica aquilo que eu estava falando, né? Ele está bem no próximo parágrafo. O significado correto da palavra karma é ação voluntária através do corpo, da fala e da mente. Não inclui os resultados dessa ação, especialmente aqueles que geram e influenciam a reencarnação. Tal inclusão entrou nos conceitos populares, mas mostra um uso impreciso do termo. O karma é uma causa que iniciou sua ação através da vontade. Não é efeito, absolutamente. Aí ele coloca a expressão da lei de recompensa, portanto, não é satisfatória e não há necessidade, e há necessidade de outra melhor. Então, esse aqui é o PIB, né? É o PIB refletindo sobre a palavra karma, né? Então, ele diz que a palavra karma é tudo aquilo que é uma ação voluntária, tudo aquilo que a gente, pela própria vontade, né, a gente age. Então, toda a nossa ação é kármica, né? De certa forma, como diz outros, toda a nossa ação também gera karma, né? Todas, pensamentos, falas, comportamentos, emoções, tudo isso está gerando, que é o que move a máquina, né? É o que move a máquina. É interessante falar máquina, né? Mas é o que move o mundo, né? O que mantém a existência do mundo é todo esse conjunto de ação e de certa forma também reação, né? Tudo tem reação. Aí se ele não quer chamar de karma, aí também sem quem sou eu para, né, para ficar brigando ou questionando o PIB, né? Então vamos para cá, o último parágrafo da página 121, quem está acompanhando no livro, por favor. Se observarmos os homens em massa, ou seja, né, a humanidade ali como massa, temos que acreditar na doutrina do fatalismo. Ela se aplica a eles. São compelidos pelo meio, lutam como animais pela sobrevivência, principalmente porque não estão muito longe do reino animal, que era o campo de suas atividades reencarnatórias anterior. Reagem como autômatos sobre o peso morto do karma. Move-se como marionete através dos cegos instintos universais da natureza. Mas esse não é o fim da história. Na verdade, é apenas o seu começo, pois é aqui e ali um homem que está se tornando um indivíduo emerge do rebanho, homem ou mulher, né? Se emerge do rebanho, transformando-se
criativamente num ser plenamente humano. Para ele, cada dia é uma nova experiência, cada experiência é sem igual. Cada manhã não é mais a herança completamente inevitável e bem previsível de todos os seus ontens, deixando de estar escravizado pela animalidade, pela fatalidade, ele se torna livre em humanidade e criatividade prendas. O Pipi tem umas pérolas bonitas, né? Embora o parágrafo é autoexplicativo, né? Mas vamos tentar dar uma clareada ainda maior, né? O que ele está falando? Que a massa, né? A massa, essa grande população que a gente vê, a maioria das pessoas, né? 90 e poucos por cento, né? Tá todo mundo correndo em busca da sobrevivência, lutando. Não há uma, como é que fala? Isso para a grande maioria, não é de todos, né? Vamos dizer que tem uns 10% aí que estão dentro de uma razoabilidade. Eles ficam nessa energia e não para pensar, né? Não para refletir, para se olhar para dentro de si mesmo e se observar. E se tem qualquer doença, então, aí entra a máquina, né, da medicina ocidental, é remédio para isso. Ah, eu estou chateado, tomo um remédio para não ficar chateado. Eu estou com isso, tomo um remédio para isso. É aquela loucura de dentro e é buscando mais dinheiro. Mesmo aquele que tem pouquinho, né, aí cria aquele sonho de ter. Não, eu preciso trabalhar para ter um tênis melhor, ou não sei o quê, ou não sei o quê, ou não sei o quê. Aí depois preciso de um carrinho, depois vai. Aí quando vê, já está no fim da existência, ou já adquiriu uma patologia grave, e aí tem que parar. É isso, né? A maior parte, né? E segue como autômato, né? E ainda mais agora na nossa era que temos essa ferramenta, né, chamada celular, que também é uma ferramenta boa, né, mas é como uma faca, né? Tanto ela corta por um lado positivo, como corta por um lado, quer dizer, tanto pode fazer o bem, preparar um alimento, ou cortar o teu dedo, né, ou outras coisas. E aí tá todo mundo olhando a telinha, né? E na rua você percebe isso, a pessoa andando, consegue andar e com o celular na mão, vendo o celular. Trânsito, né? Trânsito. Eu tive que fazer um negócio com. Que dia que é hoje? Hoje foi na terça tarde, antes de eu vir para cá. Você vai, tinha que buscar um negócio lá no centro. Aí a Gina foi comigo, ela foi dirigindo. Aí eu fui de copiloto no, como é que fala, no Maps lá. E a Gina fica brava e ela com razão. Tinha um motorista lá à frente que ele estava dirigindo e com o celular. E ele ficava assim, então ele não andava, ficava ali. Você, você fala, mas como é que pode, né? Não, e outros a pé fazendo isso. Então, é, é, é uma falta de consciência, vamos falar assim, no mínimo, né? De, de se perceber existindo. Até que, e aí algumas pessoas, né, conseguem sair desse rebanho, conseguem refletir, conseguem entender, e aí começa a criar uma certa independência, né? Apesar de todo que esse capítulo está trazendo agora mais para o final, né? De todas as predestinações que existem, ou seja, todo o plano divino acontecendo, essas leis são imutáveis. Isso aí está todos nós, todos, sem exceções, né? Tá a galáxia inteira, tá o sistema solar, tá seres divinos, divindades de todos os graus de divindades. Tem que lembrar que toda e qualquer divindade está existindo dentro da criação e faz parte da criação. Então todos, né? Todos sofrem a influência do plano divino e desses acontecimentos, o que chama de predestinação. Agora, o destino, né? Destino no sentido pessoal, né? Tanto vezes fala em destino, é pessoal. Esse daí a gente tem como dar uma, como é que eu posso falar? Dar uma dibrada, né? Fazer assim, ter um jogo de cintura
e você observar, né? O que está acontecendo na minha existência, mas isso depois que você já ganhou um pouquinho mais de maturidade, você já consegue ver que alguma coisa está fluindo numa determinada direção, e às vezes você consegue atenuar aquilo, né? Ou melhorar aquilo. Outras vezes também não, a gente tem que esperar, tem que se render também, né? E aguardar o momento certo para agir. Mas o destino, né? Vamos dizer, né? Tirando as predestinações do plano divino, cósmica, o destino pessoal, a gente tem uma influência gigante, né? Nós podemos predeterminar aquilo que a gente está buscando para nós dentro de um certo sentido, não dentro de uma não, desde que não contrarie todo o sistema do plano divino ou da mente do mundo, né? A ideia da mente do mundo, que é o plano divino para a existência. Eu não vou falar para vocês fazer comentário e pergunta, porque eu não estou ouvindo, então não adianta. Então vamos dar sequência aqui. Deixa eu pegar um chazinho ali, que eu estou com a gargantinha assim. Vou dando sequência, né? Só para quem está seguindo no livrinho aí. É os dois últimos parágrafos do página 122. Devíamos exercer nossos esforços em todas as coisas como se fossem absolutamente livres. E Deus fará como achar melhor. Entre aspas, né? Porque essa aqui não é uma frase do Pibi, mas ele cita, né? Ele cita Maimonides. Maimonides, né? Eu sempre falo Maimonides. Eu fui pesquisar quem é, né? Vamos dizer que é um tipo de rabino, né? E que escreveu, vi lá que ele escreveu uns 10 livros, um filósofo também, né? Um filósofo do judaísmo, escreveu uns 10 livros sobre medicina, então é um cara super inteligente. Quando o Pibi, ele raramente cita frases de alguém, raramente ele cita alguém. Então, quando ele cita alguém é porque ele viu a expressão de uma verdade ali, né? Então, só para a gente gravar, né, vamos ler de novo. Devíamos, né, não é deveríamos, devíamos exercer nossos esforços em todas as coisas como se fossem absolutamente livres. E Deus fará o que achar melhor. É isso, né? Sempre, eu sempre ajo, penso e falo, mas eu falo de uma maneira diferente, né? Fazer tudo que a gente tiver fazendo, o que tiver que fazer, fazer sempre o nosso melhor. Sempre isso, fazer o melhor, pronto, e acabou, né? E zerou, seja trabalho espiritual, seja na vida, seja no nosso próprio emprego, seja dentro da família, na escola, na faculdade, nas relações, fazer o nosso melhor, porque daí não gera culpa, não gera nada, né? Simplesmente eu fiz meu melhor, né? Eu não tenho mais o que fazer, né? Se eu já fiz o meu melhor, se agradou, agradou, se não desagradou também, né? Fazer o quê? Lógico, eu estou falando fazer o melhor, né? Eu falei desagradou, mas se cometemos algum erro, falamos alguma coisa, a gente tem que ter sempre a humildade de pedir desculpa, né? De falar errei. Simples assim também. Pronto, também encerra-se ali, né? A partir do momento que você chega para a pessoa, ó, eu errei, peço perdão. Pronto. Se a pessoa não perdoou, também aí já é com ela, né? Mas você já foi lá, pediu perdão, reconheceu o erro, né? Isso é muito importante dentro do caminho espiritual, né? Ver aonde está errando e corrigir os erros, né? Esse é parte eterna, né? E como humanos, né? Pessoas humanas, nós sempre falíveis a erros, né? A não ser que se torne
um sábio iluminado ou uma sábia iluminada, e aí as ações já são diferentes. Deixa eu só ver aqui. Tá. Dá tempo de ler um capítulo grande aqui. Capítulo não, parágrafo grande aqui. Acho que é melhor ler por parte para a gente. Ah, não, isso aqui é só um parágrafo pequeno, o parágrafo grande está na outra página. O karma nos compele enquanto não prevemos pela inteligência sua direção, enquanto não nos esforçamos para desviar o seu fluxo através da autodeterminação. Tá, isso aqui também é importante dentro da nossa própria existência, né? A gente está existindo, né? A ação kármica de tudo que nós fizemos de outras vidas, blá, 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 dessa vida, e tá tudo, né? Tá tudo existindo. E cada dia é um novo dia, né? Cada dia é uma experiência nova, né? A gente acha que está tudo se repetindo porque a gente deita, né? Dá aquele apagão, volta, né? Aparentemente está tudo existindo do mesmo jeito, porque se ela tem um quadro, tem ali, tem lá, não sei o quê, o ônibus está lá, o carro está aqui, não sei o quê, não sei o quê, né? Aparentemente está tudo é a mesma coisa, mas na aparência é a mesma coisa, aparentemente é a mesma coisa, mas é um outro dia, é uma outra existência que você está tendo naquele dia, é uma outra oportunidade, né? Quando você consegue ver dessa forma, né? Aí você vê, pô, hoje é um outro dia para eu ter novas experiências, né? Quer dizer, necessariamente não tem que ser grandes experiências, né? Mas tá, ou pelo menos está renovando e está melhorando ali, né? Mesmo que você não saiu de casa, não saiu dali, mas as relações, né, com as pessoas que estão próximas ou não, né? Foi para o emprego, o que tá, aquela coisa toda, né? É um outro dia, é uma nova vida ali de existência, é uma nova oportunidade ali de aprendizado, porque se fosse assim, tudo era exatamente igual, né? As reações das pessoas eram iguais, tudo era iguais, não é? Não é, né? Tá tudo pequenos detalhes, pequenas coisas estão sempre em movimento. É uma questão de estar atento, né? E, às vezes não precisa de grandes, né? Grandes coisitas, né? Tá. Eu vou contar uma particularidade. Isso aconteceu ontem, né? Um negócio simples. Eu sempre subo para o templo lá à noite. Eu estou aqui, a Gina está em São Paulo, hoje ela não veio para cá, que ela foi com a Izzy em um lugar, por isso que a Izzy também não está assistindo. Aí eu estou descendo, né? E eu gosto, né? É um hábito, para mim é um hábito bom, né? Mas eu gosto de olhar para o céu, né? Olho para o céu, fico vendo as estrelas, né? Eu falo, grande espírito, gratidão, né? Estou sozinho mesmo, agradecendo mais baixo, né? Se gritar, tem vizinho, não pode gritar. Não é que não pode, não deve. Senão eu vou achar, puta, mais um louco aí. Mas é um louco calmo, eles não se preocupam, né? Não agride ninguém. É. Aí estou lá, né? Grande espírito, né? Né? Pensamento assim, descendo, tranquilo. Aí, de repente, estava, porque estava escuro, né? Ontem estava meio nublado, dava para ver uma estrelinha ou outra. E aí eu vejo, aí de repente, no chão brilha, né? É um vagalume, o vagalume atravessa assim, brilhando, e tava tão escurinho que dá para você ver, que nem uma lanterninha assim, iluminando o chãozinho, né? Eu falei, olha, rapaz, que interessante. Às vezes você quer ver um negócio lá em cima, nas estrelas, e tem um pequenininho aqui também, né? Olha que beleza, né? Maravilha, né? Não precisa estar tudo lá em cima. Aqui também tem as luzinhas brilhando ali, né? Uma beleza. É isso, só compartilhando uma coisa interessante, né? Porque a gente quer muito o macro, né? A gente quer estar no ritual, quer que apareça o arcanjo lá das 7 galáxias com a espada na mão, ou com não sei o quê, com os raios, né? E esquece esquece que tem coisas tão importantes quanto, né? Existindo ali, né? Pessoas ao seu redor, né? Outros seres ali trabalhando, né?
necessariamente não é o arcanjo da sétima galáxia, né? Mas que está ali fazendo o trabalho junto com a gente, amparando, cuidando, né? Sim. E num certo sentido, né? Como diz um guia lá atrás, né? É, o melhor guia é aquele que está trabalhando com você naquele momento, né? Esse é o melhor, né? Não adianta ter lá o arcanjo da sétima galáxia lá, se ele está lá e você está aqui, né? É isso. Mas vamos dar sequência aqui. Mas achei válido partilhar isso. Vamos lá. E é bom que vocês não podem falar nada, né? Eu não escuto. Eu acho que eu vou começar a fazer assim, vou desligar o som. Só eu falo, mas não é legal, não. Eu gosto de ouvir, né? Pelo menos estou vendo vocês, senão fica um negócio muito, como é que fala? Fica muito sem troca, né? Não é bom. Então, assim, temos mais um parágrafo e outro parágrafo. A gente encerra esse capítulo. E esse é bem longo, é o primeiro parágrafo da 123. São as tendências e as antipatias, entre outras coisas, que obstruem o caminho da percepção e a obtenção da verdade. Então, tá, vamos pedacinho por pedacinho nesse, que é muito longo, né? Então, são tendências. O que são tendências, né? Aqui está resumido, né? Mas lembra que a tendência são todas as nossas predisposições existindo dentro da gente, todas essas correntes de pensamento que vem, que não para, né? Enquanto a gente está focado na mente concreta, esses fluxos de pensamento continuam existindo. E as antipatias, né? Gosto disso, não gosto daquilo, gosto de fulano, porque fulano é disso, ou porque fulano é aquilo, né? Então, as antipatias, na verdade, são tudo preconceitos, né? São conceitos que a gente tem das pessoas, né? E tem pessoas que realmente é chatas mesmo, né? Não vamos esquecer disso também, né? Mas estamos falando de um modo geral. O fato de estar atados a essas coisas no nível mais profundo do pensamento e dos sentimentos pessoais é que mantém o aspirante lá em ignorância. Ou seja, nós, né? Aspirantes são todos nós que estamos aspirando à libertação, à iluminação, né? À revelação da própria essência e manter isso, né? É isso que nos mantém ao nível profundo, ou seja, a nível de inconsciente, todas esses montes de tranqueiras que a gente acumulou, né? Experiências boas, experiências negativas, mas algumas muito desagradáveis que a gente foi acumulando, e isso está tudo ali no escurinho do nosso próprio ser, né? Que a gente chama de inconsciente. Se em vez, se em vez de sentir preso por elas, ele mudasse a sua atitude mental e simplesmente assegurasse bem frouxamente, estaria então internamente mais livre da verdade. Mais livre para a verdade, né? Se em vez de se sentir presos por ela. Então, todas essas tendências que a gente tem, em vez de ficar preso ali, né? Dá uma soltada, dá uma afrouxada e aquilo vai fluindo, né? Não ficar arraigado, né? Às vezes não, né? Na grande maioria das vezes nós criamos crenças, né? Crenças não é só em Deus, né? Crença não é só em Deus, não é só no espiritual. Crença é qual? Eu tive uma matéria, como é, eu acho que era filosofia, se não era filosofia ou era sociologia, agora eu não lembro direito, mas não sei, porque eu lembro do professor. E aí ele falava esse negócio de crenças, né? E ele estava explicando. Crença, por exemplo, a gente tem crença na tecnologia. A gente pega um avião, a gente tem uma crença que ele não vai cair. Isso a gente está acreditando, mas é uma crença. Às vezes ele cai. Às vezes ele cai, às vezes um helicóptero cai, mas você tem a crença que não vai, né? Médico tem todas umas crenças, né? Eu acho que não tem médico no grupo, né? Mas tem toda uma crença que a indústria farmacêutica colocou, que é um antibiótico que vai curar, é isso que vai curar, se não fizer cirurgia vai morrer, algumas vezes sim, casos externos sim, outras vezes sim,
Mas, não, mas é regra, né? É regra. Se não tomar um antibiótico, você vai morrer. Você não vai curar, não vai sarar. Se você está com isso, você não toma aí. Então, isso são crenças. Né? Isso em outras áreas das nossas vidas, as crenças estão existindo. Por ser uma pessoa, um indivíduo, ele possui certos coloridos que lhe são peculiares. Ele é um ego, ou ela é um ego, que funciona no corpo e no mundo. Tem várias posses, mas precisa viver entre os objetos necessários à sua vida no mundo e usá-lo. Então, aí tudo bem, né? Isso somos todos nós, né? Cada um de nós somos todos, né, em corpos humanos, mas cada um de nós tem a sua beleza, a sua forma de agir, sua forma de pensar, tem suas nuances. Ainda bem, né? Senão eram todos clones de uma coisa só, né? A mudança que a iluminação lhe traz não implica necessariamente desfazer-se deles. Ou seja, quando vocês se iluminassem, vocês não precisam se preocupar em largar tudo isso, entendeu? Ficam tranquilos. Ele não pode desfazer-se do seu corpo. Isso é uma regra. Todo mundo que ilumina tem que esperar o fim do próprio corpo. Não pode simplesmente jogar o corpo lá no barranco e falar agora tchau. Não, isso não existe. Essa regra não vale, né? Quer dizer, existem regras, né? E uma delas é isso: o próprio corpo tem que chegar no estágio final. Por quê? Porque o corpo está dentro do espaço-tempo, está dentro de uma ação, está dentro de um plano. Você não, mesmo que você chegou na iluminação, você tem que aguardar o próprio corpo chegar no fim de vida dele. Né? Ele não pode desfazer de seu corpo, não pode desfazer-se do seu colorido pessoal, ou seja, da sua própria forma de ser. Né? Por isso que cada maestro ou mestre, os seres iluminados, né, que realmente iluminados, eles têm peculiaridades que é só deles, uma forma de ensinar, né? Aqueles que ensinam têm uma forma mais direta, outros têm uma forma mais intelectual, outros têm uma forma mais, como é que fala, através de experiência, de ficar, mas cada um é cada um tem sua beleza, né? E isso é o que a iluminação faz, deixar de estar preso a eles, né? Isso é o que o desapego realmente significa. Com muita frequência, o aspirante compreende mal esse ponto. Se deixa enganar por livros, ainda que antigos e cheios de autoridades, ou por gurus, ainda que sábios e de boa reputação, ou conceituados, e passa a buscar a liberdade interior de modo errado, pode acabar desapontado e frustrado, iludindo a si mesmo e aos outros. Então, isso aqui é uma advertência que ele dá, né? E isso aqui também é importante, né? Cada um de nós somos seres únicos, né? Dentro da nossa própria existência. Então, a nossa peculiaridade, a nossa forma de ser, né? Isso continua existindo enquanto você está nesse corpo aqui funcionando, né? Corpo físico, corpo etérico, corpo emocional. E nessa mente é tudo aquilo que você adquiriu em todas as suas outras vidas, todo o aprendizado dessa vida aqui até chegar no ponto que cada um está aqui hoje, está ali existindo. Né? Ocorreu a iluminação, todas essas peculiaridades, né, fazem parte do seu ser. Né? É através desse corpo, né, dessa mente, disso que você vai continuar existindo e ensinando ou se recolhendo aí de cada um. Né? Aí de cada um. As condições nas quais vive foram ditadas pelo karma, no sentido mais amplo possível da palavra, né? Ou seja, todos nós que estamos em determinada vida, em determinado corpo, né? Vamos começar mais simplista. Todos nós estamos em um determinado corpo, dentro de uma família, nascemos num país, dentro de uma condição social, dentro de uma raça, né? Dentro de uma comunidade, dentro de um país, dentro de um estado, faz parte da nossa própria história, né?
toda a nossa história passada fizeram com que nós nascêssemos em determinada região, determinada família, e está existindo, né? Isso. Algumas pessoas mudam isso, muda de país, muda de profissão, mas aí já começa as transformações, né? Mas isso também porque já tem um Dharma favorável que permite algumas mudanças, né? Essas condições podem ser modificadas e talvez transformadas até certo ponto, pois há limitações dentro do praticante e dentro do karma que o impede de ir em diante. Ao compreender isso e ao aceitar as realidades da vida e de si mesmo, ele pode exigir aí encontrar a única liberdade verdadeira que é possível ser encontrada. Tudo mais é clamor e ilusão. Então, a gente perceber também que a gente existe, né? Dentro de tudo aquilo que a gente está, existe certas limitações, isso faz parte de toda a nossa história, né? Então, não adianta também querer ficar brigando com tudo, né? Por exemplo, eu nasci oriental. Não adianta eu querer ficar puxando o olho para não parecer oriental, querer ficar não sei o quê. Eu não nasci hindu, né? Eu nasci brasileiro, né? Ali com é, nem muito branco, nem negro, né? Meio ali chocolate, chocolate não, né? Meio, como é que fala? Esse tom aqui de pele que não é nem uma coisa nem outra, mas sou eu, né? Estou aqui. Não é magro, não é gordo, quer dizer, magro eu sou, né? Mas estou ali, outros é gordo, outro tem mais isso, outro tem mais aquilo. Isso faz parte, aceitação, né? Aceitação dos limites de que você está existindo e aonde você nasceu, dentro daquela família. Alguém falou pardo. Eu não gosto desse termo pardo. Eu sei que a definição do IBGE é isso. Eu acho esquisito, né? Pardo. Mas tudo bem, fica de boa. É. Não, mas eu estou bem com a minha corzinha, viu, gente? Fica tranquilo. Não tô... eu só quis dar um exemplo para não para tentar facilitar, né? É isso. E a única liberdade que é possível ser encontrada, né? Aqui ele não está dizendo, mas a única liberdade que é possível ser encontrada é a transcendência do nosso edito, né? De toda a nossa identificação com o ego, com, com as nossas porções divinas aí dentro do grande espírito. E esse é o nosso objetivo de estar estudando, esse é o nosso objetivo de estar tomando chazito, esse é o nosso objetivo dentro desse caminhar, né? Nosso, da Umbanda, das plantas de poder, as plantas maestras, e de estudo também. Estudo também é importante, né? Estudo é importante porque vai nos criando condições para a gente perceber as coisas. Senão a gente fica só dentro da prática e o intelecto todo, você começa, às vezes você perde alguma beleza ou perde uma compreensão porque você não tem, não tem referencial, né? Vamos falar desse jeito. Então vamos lá. Vamos que isso aqui é para encerrar, hein? Encerrar esse capítulo. Venha ele a nascer em pobreza extrema ou em grandeza palaciana, chegará outra vez ao seu próprio nível espiritual, no final. O meio em que vive é reconhecidamente poderoso para ajudar ou dificultar, mas os antecedentes do espírito são ainda mais poderosos. Finalmente, não dependem disso, né? Ou seja, toda aquela bagagem espiritual que você desenvolveu, né? Que a alma, né? Que a alma que está encarnada aqui hoje desenvolveu em outras eras, em outras encarnações, em outros tempos, essa bagagem continua. Se você já tinha atingido uma bagagem X, por mais que você nasça como assim numa situação social, vamos falar assim, de pobreza grande, tudo bem, aquilo ali pode ser um dificultador, né? Pode ser uma coisa que vai retardar um pouco, mas não geral, né? Chega uma hora que é, toda aquela toda aquela bagagem ela aflora de uma forma ou de outra.
Mesmo que você nasça, às vezes, também você nascer num berço de ouro, vamos falar assim, né? Coisa também, isso não, nem sempre é benéfico, né? Porque isso também cria toda uma situações disso, daquilo, daquilo outro, né? E, e também pode atrapalhar, ou pode ajudar, ou pode ser um facilitador. Tudo vai depender muito da sua história, de como usar aquilo, né? De como a sua capacidade de usar aquilo. Óbvio que tem todo um período de latência, né? De desenvolvimento ali, de 7 anos, 14, 21, né? Até chegar numa idade que já tem começa a aflorar aquilo que está em essência, que está latente dentro do seu próprio ser, para você seguir em frente. Então é isso. Com isso encerramos esse capítulozinho que é o do nascimento ao renascimento. E aí, na próxima semana, nós vamos pegar um outro autor, né? Também, que é o Trigueirinho, né? Só lembrando, né? Às vezes alguém aqui pode dar algum mental aqui pode estar, nossa, mas o que que tem a ver? Então, primeiro, né? Temos tempinho ainda. O instrutor espiritual do Trigueirinho foi o Paul Bruto. Durante 21 anos, ele tinha um instrutor espiritual que ele não sabia quem era, mas é o que instruía ele internamente. Depois de 21 anos, aí ele pediu uma audiência lá com o Trigueirinho, o Trigueirinho pediu uma audiência com o Pibi, né? Acho que, se eu não me engano, ele estava na Inglaterra nessa época. E aí o Pibi falou que não ia recebê-lo, né? A gente sabe disso porque a gente tem um conhecido que nessa época também era jovem, estava lá de assistente do PIB, né? Assistente literalmente, fazer compra para ele, escrever aquela coisa assim. Ele falou, não, ele falou, pô, mas o cara veio de longe, o cara veio lá do Brasil para cá. Ele falou, não, não é a hora, não é a hora, e não recebeu. Aí passou mais que mais um ano, aí ele voltou lá de novo, o Trigueirinho, esse que eu estou te falando aqui. Voltou lá e ele foi recebido pelo PIB, e aí a hora que ele estava na presença do PIB, né? A aura de um ser mais de um ser que está realizado, aí que ele foi entender que aquela consciência que orientava ele era a própria essência era a essência do PIB, né? Era o eu divino, era o próprio PIB, né? A gente fala aí, depois de realizado, só existe o eu, né? Era essa essência. Então estamos dentro de um mesmo segmento, né? O Ramana, PIB foi discípulo do Ramana, e o Trigueirinho foi discípulo do PIB. É isso. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar estudando o Trigueirinho, não. Tá? É só esse livrinho aqui, pode ser que apareça outros autores aí. E o próprio Ramana, a gente vai deixar para estudar, assim, para ler algumas coisas do Ramana, discutir as coisas do Ramana lá para o fim do ano ou ano que vem, porque daí o Ramana, ele é Advaita puro, né? Então, Advaita é não dual, né? Advaita é dual, Advaita é não dual, é o único, né? Então, e aí pode dar uns bug aí para você, para algumas pessoas. Então, vamos devagar, num crescente, né, de conhecimento, de entendimento, para daí a hora que falar do, do eu absoluto, porque para o Ramana só existe o eu. E esse eu, né, é aquilo que a gente vai chamar de Deus, né? É o Deus transcendente lá, pronto. Até o Deus manifestado é tudo criação. Né? Então, esse é o Advaita puro. Então, para entender, mas é válido também, é válido e é super, como é que faz? Faz super refletir, né? Faz super entender e faz a gente se elevar também, tanto intelectualmente quanto para insights, né? Mas é isso. Então, eu agradeço a presença, fico feliz da maioria estar aqui. Deixa eu ver o que tem no chat aqui, já que eu não posso ouvir vocês. Pai pergunta: a pessoa que tem a pessoa que tem a compulsão em guardar as coisas demais e até mesmo sem uma necessidade,
pode, pode ser por ter passado por dificuldades em encarnações anteriores? Sim, na maioria das vezes, sim, ou até nessa mesmo, né? Não precisa ser na outra. Mas sim. Ou seja, podemos dizer que estamos numa encarnação de descanso mais confortável, para nesta encarnação conseguirmos estar com contato com a Madrecita Ayahuasca, ou acessando esse estudo, imagine o que éramos, o que fizemos e passamos antes. Eu acho, eu acho que não tem encarnação de descanso, né? Toda encarnação é uma possibilidade de iluminação, e essa é uma possibilidade de iluminação, né? Eu já falei isso outra vez, né? Não é deixar para a próxima, né? A gente vai fazer, devemos, né? Fazer todos os esforços necessários para se iluminar nessa, tá? E é possível. Iluminação é só passar o ego, gente, é só isso. Parece fácil, mas é só isso. Simples, né? É simples assim, né? Quando tá lá às vezes, né, lá no trabalho lá com a Madrecita Ayahuasca, o mentor lá, às vezes eu estou lá na, na, como é que fala, na conexão com ele, né? E tô servindo ali de microfone para ele. Ah, mas eu tô em microfone, mas é um microfone, né? Progrado, com visual, né? Tem essa vantagem. Aí ele fala, é simples assim. Aí você fala, naquele estado que ele está falando, em que eu estou percebendo e que eu estou entendendo, é simples assim mesmo. Depois que a gente volta para cá, que cria toda essa ignorância e fecha tudo, né? Parece que põe uma viseira assim, fecha tudo. Se deixa isso, mas não, é simples. E eu prefiro acreditar que é simples. Fica mais fácil, é melhor do que o pensamento de achar que é difícil. Não, pensamento simples e vamos nessa aqui. Vamos nos iluminar nessa daqui. Tá bom? Abraço, beijo. Sinto não poder ouvir, mas vou consertar isso aqui ainda hoje. Tá bom? Abraços aí. Até quinta que vem. Axé, arro, alegria. Sininho, né? Tchau, Esquecendo do pessoal. sininho. Menu mental alguém já mandou. Agradecemos aos seres divinos, grande Espírito, grande Mãe, que nos dê alegria, nos dê sonhos que possam ser instrutivos, nos dê insights, nos dê sempre força de vontade para continuar buscando. Todos nós. Arroa, axé, alegria.